Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Só você que tem certeza que vai morar no céu. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Eu sempre fico com a sensação, poder sentar por um instante na igreja. Eu sempre fico com a sensação que quando eu cumprimento e brinco assim com a igreja, o céu vai ser mais povoado. O céu vai ser povoado comigo e com você, em nome de Jesus. Aleluia. Estamos numa noite especial, uma noite de ceia, um memorial que Jesus deixou instituído para mim e para você. Fica ligado, porque Deus já tem falado conosco de várias escolas. Deus está falando conosco desde o instituto, os louvores, a oportunidade do pastor Mauro. E Deus vai continuar falando contigo até a bênção do apostólico. Aleluia. É só você deixar os teus ouvidos atentos para o que Deus quer falar contigo e vai continuar falando nessa noite. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 26. Aleluia, Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Lá no versículo 36. Conforme você for achando, já vai ficando de pé em reverência à palavra do Senhor. Glorifico a Deus pela vida de todos vocês que aqui estão. Glorifico a Deus pela tua vida. Para você estar aqui hoje, uma batalha no mundo espiritual foi vencida. O mundo espiritual a gente não vê, mas ele é tão real quando você pode olhar para o irmão que está do seu lado aí e sentir a presença dele. Evangelho de Mateus 26, quem já achou, diga achei. Quem não achou, fala aqui, Maria. Fala assim, que quero limitar. Evangelho de Mateus, no seu capítulo 26, lá no versículo 36, vai dizer assim para mim e para você nessa noite. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. E indo um pouco além, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Oh Deus, tu és soberano, Pai. Obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado por essa igreja, Pai, que está aqui para ouvir a tua palavra. Deus, fala para a tua igreja, Deus, o que ela precisa ouvir nesta noite, conforme a pastora Érica já orou, Senhor. Que tudo, Pai, seja para que o teu nome seja glorificado e exaltado. É a oração que eu te faço, Deus, em nome de Jesus. Poder sentar a igreja em nome de Jesus? Meus irmãos, estudando essa palavra, eu tenho tanta coisa para te dizer nessa noite. Eu tenho tanta coisa para te dizer nessa noite. E eu pedi ao Espírito de Deus que Ele me desse uma forma de falar para você hoje didática, tal qual um professor fala para uma turma. Eu falei: Espírito de Deus, não deixa eu dar lugar não, para que o meu povo entenda um pouquinho do muito que o Senhor me ensinou estudando essa palavra. Nós vamos estar ministrando sobre o versículo 39, a parte B, que vai dizer assim: olha que coisa forte. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A gente vai estar ministrando muito rapidamente nesta noite sobre esta fala de Jesus. Vale lembrar aqui para a igreja que Mateus, o autor desse evangelho, Mateus é aquele cobrador de impostos.
chamado de Levi. E Mateus, ele, quando tem um encontro com Jesus, Jesus diz para ele: vem e me segue. Mateus era alguém instruído. E apesar disso, era uma pessoa que não era benquista entre os judeus. Porque Mateus era judeu e trabalhava para Roma como coletor de impostos. Mas é esse mesmo que nessa noite deixou relatado para mim e para você sobre essa passagem aqui muito específica de Jesus Cristo. E essa passagem aqui tem tudo a ver com o que nós vamos participar daqui a pouco. Esse memorial que nós fazemos ao Senhor Jesus, a ceia do Senhor. Nesse momento da história, Jesus já tinha dado as instruções para os discípulos. Ele já tinha participado da ceia. Ele já tinha partido o pão. Ele já tinha deixado o cálice do sangue e a nova aliança como direção para mim e para você. E Jesus, em determinado momento, está no jardim chamado Getsêmani, que fica lá no Monte das Oliveiras. E você perceba a angústia de Jesus. Ele vai com João e com os filhos de Zebedeu. E olha só, assentai-vos enquanto vou orar. Ele fala para os discípulos. E ele ainda diz assim para os discípulos: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus sabia que ele havia de padecer. Jesus já tinha sido traído. E Jesus estava prestes a ser entregue aos seus algozes, aos homens que procuravam a todo custo acusar Jesus. E quando nós chegamos aqui nessa parte, Jesus está orando. E eu quero falar para a igreja que uma das coisas que mais me incomoda nesse tempo, na igreja desse tempo, é com relação à nossa oração. Eu fico perguntando para Deus, porque Deus não está atendendo a voz da oração da igreja. A gente colhe relatos, testemunhos, em que os nossos irmãos, a igreja está orando, e nós ficamos com a sensação que Deus não está atendendo a voz da nossa oração. E eu tenho desenvolvido um estudo sobre a oração. Em determinado momento, quando estiver pronto, a gente vai estar fazendo um estudo aqui nessa igreja sobre a oração. Mas se você perceber, nesse texto que nós lemos, vai dizer: e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Então Jesus, nesse momento aqui, deixa mais uma vez para mim e para você uma direção sobre a oração. E perceba que a oração é num momento de angústia. A alma de Jesus está triste até a morte. Então Jesus nos deixa nessa noite, se você ficar ligado, uma direção sobre um outro modelo de oração. Na semana passada foi pregado aqui sobre o Pai Nosso, se não me engano foi o pastor Maurício, que é o modelo de oração que Jesus deixou. Mas nessa oração aqui eu quero trazer para você algumas coisas. A nossa oração, ela tem que estar diante de algumas coisas perante a Deus. A nossa oração, ela tem que estar dentro da vontade de Deus. E como é que nós vamos saber se a nossa oração está dentro da vontade de Deus? Quando o pastor Mauro aqui no início vai falar de justificação, a primeira coisa que nos atrapalha a nossa oração e a nossa adoração a Deus são os nossos pecados. Eu e você, outrora, éramos errantes. Eu e outrora, você, estávamos realmente no mundo de pecado. Mas eu quero trazer para você nessa noite o que diz a palavra de Deus lá em Romanos, no seu capítulo 5, no versículo 20, que aonde amputou o pecado, superamputou a graça. Eu estou falando nessa noite com o povo, apesar de todos os seus pecados, Deus remiu, Deus trouxe, Deus fez, Deus instituiu, e sobre a tua vida vai superamputar a graça de Deus. Mas nós deixamos o pecado atrapalhar a nossa oração. E nesse estudo que eu vim fazendo sobre a oração, sobre essa oração que o Senhor me deu aqui no culto de sexta-feira, aqui no escuro,
só tinha os celulares e a caixa de som iluminando, mas a gente sentiu a presença de Deus aqui na sexta-feira. E essa palavra Deus me deu sexta-feira porque está falando de oração. E na oração que eu e você precisamos ter, eu separei alguns tópicos aqui para você nessa noite. Precisamos orar com compreensão sobre a majestade de Deus. É o primeiro ponto que eu e você temos que ter. Precisamos orar com profunda convicção que nós não somos dignos em face às nossas necessidades e os nossos pecados. Precisamos orar com o nosso coração. Precisamos orar com gratidão. Precisamos orar com franqueza. Precisamos orar com fé, com sinceridade. Precisamos orar com fervor. Precisamos orar com amor e precisamos orar com perseverança. Então, nessa noite, onde Jesus deixou relatado para mim e para você um momento muito específico em que Ele está orando o Pai, eu trago esses ensinamentos. E antes de mais nada, a nossa oração, ela tem que estar sempre esperando em Deus. Eu e você temos que estar submissos à vontade de Deus. Se você pegar essas chaves que eu estou passando aqui nessa noite, a tua oração ela já vai começar a entrar numa direção entre ti e Deus, que você está orando segundo a vontade de Deus. Você vai começar a tirar da tua oração algumas coisas que não estão sobre a vontade de Deus. E você vai começar a direcionar a tua oração, o teu clamor, segundo os propósitos de Deus sobre a tua vida. Então Jesus, nesse momento aqui, Ele está orando. E Ele começa orando, falando, meu Pai. A oração do Pai Nosso vai dizer, Pai Nosso. Interessante que em determinado momento da tua vida, da minha vida, meu irmão e minha irmã, a sensação é que você realmente está sozinho, igual Jesus estava lá no Getsemane. A sensação que eu e você temos, que você olha para um lado, olha para o outro e não tem ninguém. E aí você vai falar com teu pai no celular, na primeira pessoa. Meu Pai. Eu e você precisamos entender que existe um Pai. E esse Pai ele é relatado na Bíblia Sagrada em inúmeros textos. E eu trouxe aqui para você quando Deus repete a lei para o povo lá de Israel. Lá em Deuteronômio 32, no versículo 6, que vai dizer que existe um Deus lá no céu que zela por mim. Então Jesus ele sabia que ele tinha um Pai. Jesus sabia que existe um Pai. E eu e você temos que ter esse entendimento. Não estamos órfãos. Existe um Pai que está lá em cima no céu, olhando para mim e para você. E é esse Pai que de vez em quando eu e você, nas nossas tormentas, nas nossas dificuldades, naquelas coisas que só eu e você sabe, Deus sabe, aí nós precisamos, em vez de orar Pai Nosso, é orar meu Pai. Glória a Deus. Eu confesso para você que ultimamente eu tenho orado meu Pai. Eu tenho pedido coisas ao Senhor que só pode ser no particular. E tem coisas que Deus fala diretamente com você que Ele não fala com mais ninguém. E aí vem o estreito. Como é que você vai externar algo que Deus só falou com você? Por isso que nessa noite, se você quiser que a tua oração já comece a ter uma direção, começa a orar assim, meu Pai. Declara que Ele é teu Pai. Declara que você tem um Pai. E que esse Pai cuida de você em todas as instâncias. Declara, meu Pai, me corrige. Que é tão difícil a gente orar isso, né? Palavra de Deus, lá em Provérbios 3:12, lá em Hebreus 12:6, vai dizer que Deus ama o filho que Ele corrige. Precisamos sempre estar na condição de sermos corrigidos pelo Pai Todo-Poderoso. Porque a partir do momento que você fala para esse Deus, Pai, me corrige, Ele vai te corrigir. Porque Ele tem interesse em ver você caminhando por
pastos verdejantes. Deus diz para mim e para você nessa noite que Ele apresenta para ti o caminho da vida e o caminho da morte. E esse Pai que você roga, deixando que Ele te corrige, Ele é tão bom contigo e comigo que Ele fala: pega o caminho da vida e tu terás mais vida. Então, nessa oração de Jesus, eu trago esse ensinamento para mim e para você nessa noite. Que eu e você temos um Pai. E eu quero te trazer essa experiência de orar, meu Pai. Ora diretamente com esse Pai. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Esse Pai, Ele te conhece desde antes da fundação do mundo, porque Ele te separou, Ele te remiu, Ele te lavou, e Ele quer de ti extrair coisas boas segundo a vontade de Deus. Então Jesus ora, meu Pai, e aí que vem uma parte dessa oração de Jesus, que eu e você, para a gente orar desse jeito. Lembra que eu falei aqui no início que a gente precisa orar com o coração, orar com sinceridade? Jesus fala, meu Pai, se possível. Você preste atenção, que se possível nos dá a direção de uma possibilidade. Às vezes eu e você fala assim, Deus, eu não aceito. Quem sou eu e quem é você para falar que não aceita da parte de Deus? Eu e você temos que fazer igual Jesus, se possível. Precisamos submeter não só a nossa oração, mas todo o nosso ser, todas as nossas atitudes, todas as nossas direções sobre a possibilidade do Deus que é teu Pai autorizar ou não. Lembrando que Jesus estava, como diz o texto aqui, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Jesus sabia que estava próximo dele padecer. Jesus sabia que ele estava no momento ímpar da vida, do ministério e da inerrância da palavra de Deus. Porque aqui Jesus está se cumprindo a vontade de Deus. Mas Jesus ora assim, se possível. Quantas vezes eu e você oramos de forma que nós colocamos esse Deus, Criador dos céus e da terra, a gente coloca Deus lá na parede. Se o Senhor não me der, eu faço isso. Se isso não acontecer, eu faço isso. Então, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus, que tem o poder de alcançar, o profeta Isaías vai dizer que ela não volta vazia. Se ela estiver dura nessa noite, é para você mesmo. Deus vela pela palavra dele. E a palavra de Deus não volta vazia. Não é para aquele irmão que não está aqui, não é para aquele irmão que faltou. Essa palavra é primeiro para mim, que a espada primeiro corta aqui. E é para a igreja, porque Deus ama o filho que ele corrige. Nós já pregamos aqui. Então Jesus está falando, se possível, precisamos colocar todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes na possibilidade de Deus. Aceitar ou não. Porque a vontade dele é soberana. A minha vontade, a tua vontade, ela é falha. A minha vontade, a tua vontade está dentro dos nossos desejos. A tua vontade, a minha vontade está dentro da nossa carnalidade. A tua vontade, a minha vontade está dentro de circunstâncias em que nós agimos com parcialidade. Esse Deus soberano, que você já pegou essa chave de orar, meu Pai, Ele age sobre a tua vida com amor ágape, um amor incomensurável. Então Jesus está falando, se possível, consulte a Deus sobre todos os aspectos da sua vida. Consulte a Deus principalmente sobre todos os aspectos importantes da tua vida. Não toma, meu irmão, minha irmã, decisão nenhuma sem antes falar, Deus, é possível. Deus tem essa possibilidade. Deus, o desejo do meu coração é esse. Está dentro do desejo do teu coração. Coloca essa possibilidade na mão de Deus. Ele vai te dar direção. Em nome de Jesus. Meu Pai, se é possível. E agora vem outra parte dessa oração. Acho que só Jesus ora assim.
Jesus ora assim, e eu e você também oramos assim. Passe de mim esse cálice. Jesus falou: meu Pai, a alma estava angustiada, o coração entristecido, sabia que tinha que passar por tormentos. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Essa é a narrativa de Jesus. Eu, infelizmente, já vi ministração que Jesus se rebelou contra Deus. Eu já vi ministração em que Jesus contrariou a palavra de Deus. Mas a gente tem sempre que lembrar que na fala anterior Jesus falou: se possível. Jesus, quando fala para Deus, quando ora para Deus, lá no jardim do Getsemane, falando: passe de mim esse cálice, eu tenho que trazer para você nessa noite a referência que é esse cálice. O cálice, ele faz uma referência sobre a ira de Deus. O cálice que Jesus está falando aqui, ele está falando para mim e para você, que Jesus está falando sobre a ira de Deus. O salmista, no Salmo 75, no verso 8, vai dizer para mim e para você, para te dar essa direção bíblica: na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante e misturado, cheio de pecado. Ele o derrama, e todos os ímpios da terra bebem até a última gota. O profeta Isaías, no seu capítulo 51, no versículo 17, vai dizer: desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém. Eu faço a interpretação aqui dessa texto aqui. Fica chateado comigo não. Levante-se, levante-se, desperte, ó igreja do avivamento. Você que bebeu na mão do Senhor o cálice da ira dele. Você que engoliu até a última gota a taça que faz os homens cambalear. E eu termino aqui sobre a taça que Jesus está falando, o cálice, que é o cálice da ira de Jesus. Jeremias 25, 15 vai dizer para mim e para você: assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, pegue da minha mão este cálice com vinho da minha ira. Então Jesus, quando está lá no jardim do Getsemane, orando: meu Pai, se possível, passe esse cálice de mim. Jesus, ele está atemorizado com o fato do cálice do Senhor, com a ira do Senhor que está sobre a vida dele. Imagina eu e você, se a gente consegue suportar um pouquinho dessa enorme pressão que estava sobre a vida de Jesus. Vale lembrar que Jesus é igualzinho a mim e a você. Se der um espetadinho em você, você sente dor, Jesus sentia a mesma dor. Jesus sentia fome, Jesus sentia sede, Jesus sentia frio, Jesus sentia as mesmas necessidades que eu e você sentimos. E Jesus ainda chorava por mim e por você quando nós estávamos tristes. Lázaro morreu, Jesus chorou. Então Jesus é o Filho de Deus que veio aqui na terra. Ele se fez carne, habitou no meio de nós, e ele sentiu as mesmas necessidades, as mesmas aflições que eu e você sentimos. E Jesus, nessa hora, ele está lá no jardim, pedindo a Deus, fazendo uma oração muito específica: afasta de mim esse cálice. A ira de Deus, ela vai remeter para alguns pontos a qual Jesus, sendo Filho de Deus, mesmo lá ele pediu. A ira de Deus vai dar uma direção para mim e para você, que Jesus estava temeroso de suportar o cálice do pecado da humanidade que estava sendo colocado sobre a vida dele naquele momento. Jesus está falando para mim e para você nessa noite, quando ele falou para Deus: Senhor, passa esse cálice. O cálice deu a assumir todo o pecado de uma humanidade. Jesus era de carne e osso. Jesus, quando fala passe de mim esse cálice, Jesus está temeroso de
de haver uma separação dele com o pai que ele acabou de orar. Esse pai que honrou o ministério dele, esse pai que colocou o Espírito sobre ele, esse pai que disse: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu gratifico, em quem eu me alegro. Jesus, quando está lá no jardim do Getsemane, ele está falando: Senhor, esse cálice que é a separação, mesmo que momentânea, minha e tua, separa de mim. Eu e você, de vez em quando estamos nas nossas tormentas, nas nossas dificuldades, qual de nós não orou: Senhor, tira isso da minha vida? Qual de nós não orou: Senhor, afasta ela do meu ser? Qual de nós não orou: afasta ele do meu ser? Qual de nós não orou: Senhor, não quero isso para a minha vida? Mas nós temos que entender que a nossa oração precisa sempre colocar a possibilidade da vontade de Deus. E esse cálice que Jesus está lá pedindo para afastar, talvez seja o receio, e eu ouso a falar a palavra medo, da própria morte que ele haveria de passar por mim e por você. Então entenda que essa oração de Jesus, em momento nenhum, Jesus está se rebelando contra Deus. Jesus está mostrando para mim e para você a natureza dele. Jesus está mostrando para mim e para você que ele, apesar de ter o domínio sobre o mar, sobre a terra, sobre o céu, sobre o inferno, Jesus, ele padece das mesmas necessidades que eu e você. E nós somos filhos desse mesmo Deus. Então é natural, meu irmão e minha irmã, que em determinado momento eu e você estejamos aflitos, tal qual Jesus estava lá no Getsemane. E quando você estiver aflito, quando estiver numa situação que ninguém sabe, uma besteira, alguma coisa que só em você Deus sabe, ô Senhor, se possível, ora assim para Deus. A nossa oração tem que ser franca, não tem? Tem coisas que a gente não suporta, não é isso? Apesar da palavra de Deus dizer que Ele só coloca aquilo que a gente suporta, mas eu e você, de vez em quando estamos tão debilitados que a gente fala: Deus, se possível, passe essa responsabilidade de mim. Deus, se possível, passe essa conta de mim. Deus, se possível, passe esse trabalho chato de mim. Deus, se possível, tire esse pastor chato da minha vida. Deus, esse pastor é uma porra. A gente ora assim de vez em quando. A nossa oração tem que ser com coração. A nossa oração tem que ser com franqueza. A nossa oração tem que ser com fervor, conforme eu falei aqui em cima. A nossa oração tem que ser sempre entendendo que tem um Pai que é soberano. E Jesus estava dando esse modelo de oração para mim e para você lá no jardim do Getsemane. Se possível, passe de mim este cálice. Jesus estava triste. O texto vai dizer: a minha alma está cheia de tristeza. Se você entrou aqui nessa noite com a tua alma cheia de tristeza, por algum motivo, saiba que isso não é exclusividade tua. Jesus Cristo, em algum momento da vida dele, estava cheio de tristeza. Mas Jesus vai falar aqui para mim e para você nessa noite através da palavra dele. Todavia, não seja como eu quero. Olha que modelo de oração que Jesus está deixando para mim e para você. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas, todavia, porém, contudo, está estudando o resultado, ou está estudando o resultado, Maria Eduarda. Mas, porém, todavia, contudo, não seja como eu quero. Isso vai nos dar uma direção direta sobre a obediência à soberania de Deus. Eu e você temos que deixar na mão de Deus para que Ele faça conforme a vontade dele. Jesus falou: não seja como eu quero. E às vezes, meu irmão e minha irmã, nós fazemos tantas coisas que a gente quer. Nós tomamos tantas atitudes que é da nossa vontade. Nós tomamos tantos caminhos e não consultamos a Deus. E pode ter
ter certeza. Todas as tuas atitudes, elas geram consequências. Se você tomou uma atitude boa, você vai ter consequência boa. Plantio e colheita. É isso? Semeadura, a lei da semeadura. Então, mas se você toma uma atitude que você não consulta a Deus, e essa atitude é da tua vontade, é da tua carne, é do teu desejo, ela tem consequência. A vida é assim. De uma maneira geral, a vida é assim. Então precisamos, tal qual Jesus falar, não seja como eu quero. Eu e você precisamos estar sempre delegando a Deus nas nossas orações. Ô Senhor, eu estou te orando isso. Eu não sei se é isso que eu quero, mas seja conforme tu queres. Jesus orou. Jesus sabia que havia de padecer, ia passar por tormento, mas falou, mas todavia, porém, contudo, não seja como eu quero. Temos que crer na soberania de Deus, na tua vida e na minha vida, e orar tal qual Jesus orou. E continua aqui para mim e para você. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Você preste atenção que nessa oração de Jesus, ele começa lá dizendo, meu Pai, dizendo, Senhor, não estou aguentando, tira de mim esse negócio. Às vezes eu e você, a gente está na mesma situação de Jesus, mas se na nossa oração, no final de tudo, a gente orar tal qual Jesus orou, como tu queres, eu e você colocamos nas mãos de Deus essa decisão. Eu e você colocamos nas mãos de Deus essa direção. E se assim for, Deus começa a te direcionar. E se assim for, as consequências dessa tua decisão direcionada por Deus, elas trarão vida e vida com abundância para você. Jesus falou, mas como tu queres, devemos colocar sempre as nossas atitudes, as nossas orações, os nossos atos, segundo a vontade de Deus. A palavra de Deus lá em Romanos 12:2 vai dizer, por mais que nós não entendamos, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ah, irmão Cristiano, como é que essa vontade de Deus? Jesus está lá no jardim do Getsemane, prestes a ser preso, prestes a ser açoitado, prestes a ser cuspido, escarneado, crucificado. Porque Deus vela pela palavra. Aleluia, Deus. Por mais que nós entendamos, por mais que nós não entendamos, a palavra de Deus, ela é soberana. A palavra de Deus, ela se cumpre conforme já foi pregada aqui nessa noite pelo pastor Maurílio. A palavra de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. A palavra de Deus se cumpriu na vida de Jesus. Jesus estava lá prestes a ser crucificado. Mas como tu queres. E quando Jesus fala, mas como tu queres, eu lembro a oração do Pai Nosso, que vai dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então precisamos delegar nas mãos de Deus as nossas orações, as nossas vontades. E por que isso tudo aconteceu? Porque Jesus está lá no jardim, falando que a alma estava triste até a morte. Porque Jesus pediu para o cálice sair, mas Jesus falou para o cálice ficar, porque era a vontade de Deus. É porque Jesus sabia que esse momento dele ia alcançar a você e a mim em algum momento da vida. Esse jardim que Jesus estava pranteando, chorando, a alma triste até a morte, sabia da crucificação, mas Jesus sabia o que o profeta Isaías falou. Ele trouxe sobre si todas as nossas iniquidades. E ele foi levado como ovelha muda ao matador. E essa palavra de Deus que se cumpriu, Jesus lá no Getsemane. Volto para a pregação do pastor Mauro aqui no início da devocional. A minha pregação nessa noite, quando a gente está estudando sobre a oração de Jesus, vai levar com relação à justificação. O pastor Mauro pregou aqui no início.
Precisamos entender que eu e você, perante Deus, somos justos. Mas a condição de justo significa que nós fomos justificados pela morte de Jesus lá na cruz. Então Jesus sabia que o amor do Pai era tão grande para comigo e para você. Ele se permitiu ser pregado na cruz, para que eu e você saíssemos do caminho da morte eterna e fosse para o caminho da vida eterna. Eu estou pregando nessa noite para uma igreja que está aprendendo conforme nós devemos orar, segundo a oração muito breve que Jesus fez no jardim lá do Getsemane. Porque Jesus nessa noite, sob a palavra dele, quer te trazer vida e vida com abundância. A palavra do Senhor está falando para mim e para você que nós fomos justificados pela dor, por tudo aquilo que Jesus padeceu. Eu e você, a justificação que Jesus, o ato que Jesus fez, ela nos trouxe a vida e a vida com abundância. A justificação que o pastor Mauro pregou aqui no início, ela pegou todos os nossos pecados e lançou lá nas profundezas do mar. A justificação de Jesus na tua vida e na minha vida é que Paulo escreveu aos Coríntios na sua segunda carta, no seu capítulo 5, 21, que vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, por essa igreja que está aqui, por mim e por você, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus, nesse ponto aqui que eu estou falando para você, significa que eu e você fomos justificados por Jesus. Eu e você fomos resgatados segundo a justiça de Deus, que é a palavra dele. Eu e você nessa noite, nós somos lavados, remidos com o sangue que foi vertido lá na cruz. Porque assim Jesus, nessa oração dele aqui, tão sofrida, assim se permitiu que eu e você fôssemos resgatados de um mundo de escuridão e estivéssemos hoje na luz que é Jesus Cristo. Então nessa noite, meu irmão, em que nós vamos participar da ceia do Senhor, eu quero que você traga esse entendimento. Não deixa o pecado te acusar. Jesus, lá na cruz do Calvário, pagou todos os nossos pecados. Eu e você, depois que somos alcançados por Jesus, precisamos tão somente seguir os mandamentos dele. Porque a palavra vai dizer que se tua boca te confessar, do coração, você tiver certeza que Jesus é o Filho de Deus, vai ser salvo. Então nessa noite eu vim falar para um povo que foi resgatado por Jesus. Mas esse resgate, essa justificação, foi algo sofrido. Foi preço de cruz, preço de escravo. Eu quero te pedir para esse momento agora, você, se possível, feche seus olhos e fala com Jesus nesse momento aí. Glória a Deus. Você, Jesus, nesse momento aí. Glória a Deus. Eu vou orar pela sua vida. Pode ficar sentado. Louvado e agradecido pelo nome de Deus. Deus, em nome de Jesus. Eis aqui a tua igreja, Senhor, que nesta noite, Deus, está reunida aqui, Pai, e ouviu a tua palavra. Deus, pregamos para a tua igreja nesta noite, Deus, num momento tão difícil do nosso resgatador, Jesus Cristo. E nessa noite, meu Pai, meu irmão e minha irmã, venham entender, Deus, que todos os caminhos que Jesus percorreu foi para que a tua palavra se cumprisse na vida dele. Deus, que essa noite, meu irmão, venha entender que o preço que foi pago lá na cruz foi tão somente para que eu e essa igreja que está aqui reunida de hoje tivéssemos vida e vida com abundância. Pai, em nome de Jesus, que a tua igreja nessa noite venha entender, Pai, a tua soberania, que a tua igreja nessa noite venha entender o teu amor, que a tua igreja nessa noite venha entender, Pai, o teu carinho, a tua graça, a tua misericórdia sobre todos nós aqui, Senhor. Oh, Pai, vai nos dando o caminho da santificação, vai nos libertando deste mundo, Deus. Nos mostra, Pai, qual é a tua vontade, Deus. Pai, nos ensina a orar, Deus, conforme foi o tema central dessa ministração, Pai. Que a nossa oração, Deus, a partir desse momento venha ser o nosso coração.
Que a nossa oração, Pai, venha ser com franqueza. Que a nossa oração venha ser com sinceridade. Que a nossa oração venha estar, Pai, diante da Tua soberania. E que nós venhamos entender, Pai, que a Tua vontade é que prevalece sobre as nossas vidas. Oh, Pai, que esse povo que está aqui nessa noite de hoje, eles continuem perseverando, Deus, nos Teus caminhos. Que esse povo que está aqui nessa noite de hoje, Pai, continue perseverando nos Teus mandamentos. E que naquele grande dia, Pai, nós estejamos participando da ceia celestial. Deus, cada oração, cada petição, cada pedido, cada anseio, cada oração, cada possibilidade aqui nessa noite, Deus, recebe, Deus, no céu, como incenso suave das Tuas narinas. Recebe, Deus, a oração do Teu povo. Recebe, Deus, a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.